Boa noite. Boa noite. Ai, já cortou 2 vezes. Meu Deus do céu, essa internet, hein? A internet tá fraca, será? E as criancinhas tá aqui, ó. Vamos fazer arte agora não. Ó. Hoje eu fui fazer o sorteio da live e as duas criancinhas se pegou brigando e eu, nervosa na hora, apertei o botão errado e excluí o sorteio. Davi tinha escolhido o papelzinho, escolheu a Ellen e quem vai ganhar é a Sofia, né, a neta dela. E aí eu tinha feito a live todinha e a live se perdeu, né? Mas Deus é bom, Deus é bom. E eu achei injusto fazer o sorteio de novo, porque tinha feito tudo certinho, falar das meninas, né? E depois, provavelmente o Davi não pegaria a mesma pessoa, né? Porque tinha 10 meninas e seria injusto, na minha opinião, tá? A gente aqui sempre foi muito transparente, então eu avisei. E Deus vê tudo, né, gente? Deus vê tudo, vê todos, vê a intenção do nosso coração e isso é o que importa, sabe? A gente ser transparente. Então, a gente vai ler hoje Esther 6, tá? Esther 6. E vamos orar? Que agora de madrugada, né? Iremos pra ilha entregar os lacinhos, tá? Queria agradecer as meninas que compareceram. Como a live não tem sorteio, as meninas elas vão, entram, compram e saem. Aí daqui a pouco elas voltam, às vezes não volta e por aí vai. Então a live vai baixando, vai subindo, fica um tempo, depois abaixa, sobe. Isso é normal de live. Eu já tô acostumada a fazer live há muitos anos. E por a live não ter sorteio, porque quando tem sorteio, as meninas vão até meia-noite, elas ficam ali, elas esperam o sorteio, elas são fiéis. Mas nossa live não teve sorteio, foi uma live rápida, feita em uma semana. Mas mesmo assim as meninas compareceram, compraram seus lacinhos, com certeza ficaram muito felizes, porque o preço é bacana, mas a qualidade é impecável, tá? Eu agradeço porque nós temos clientes aí fiéis, clientes que sempre lembram da gente e muito obrigada por tudo, tá, meninas? E Deus é bom, né? O tempo todo Deus é bom. E essa palavra que o tempo todo Deus é bom, isso não é só um jargão, uma frase, isso é fato, tá? Mesmo quando a gente não vê a bondade de Deus, Deus continua sendo bom. Então vamos orar, tá? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por cuidar da gente. Obrigado, Senhor, por cada direção que o Senhor tem dado, por cada palavra que o seu Espírito Santo tem colocado no nosso coração. Ai, me ajuda a completar aquilo que o Senhor me pediu. Me ajuda a completar aquilo que eu preciso fazer. E me ajuda a completar a minha vida. Me ajuda a chegar lá, Senhor. Eu quero chegar lá. Em nome de Jesus, nos ajuda a entender a sua palavra sempre. Amém. Gente, vocês não querem chegar do outro lado? Gente, eu quero chegar. Quando meus filhos estiverem criados e a minha missão estiver cumprida, né? Quero chegar lá. Eu só quero chegar lá, Jesus. Vamos lá, ó. Esther 6, tá? Fala assim: naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono Assuero e Xerxes tá? É o mesmo rei. Então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino, as crônicas do reino, e ordenou que seus funcionários lessem para ele. A parte que leram, ou seja, abriram em alguma parte. Por que é assim específico? A parte que leram contava como Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, tinha descoberto o plano para matar o rei, onde
Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que era a guarda do palácio, que ficaram bravos com o rei e decidiram matar o rei. E aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por terem feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente neste instante, Amã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia mandado construir. Presta atenção, o Amã manda construir uma forca de um dia para o outro, ou seja, imagina a bateção no pátio dele, né, na casa dele, lá no fundo da casa dele, literal, no pátio da casa dele, ele manda construir uma forca enorme, de 20 metros, imagina o transtorno para construir esse negócio imenso. Porém, o rei não dorme à noite. Já de manhã, pela manhã, amanhecendo, quem que vai chamar o rei? Porque ele imagina que se ele chamar o rei, falar para o rei matar o Mordecai, e ele conseguir enforcar o Mordecai, ele vai para o jantar lá, né? Para o banquete, que eu não sei se é almoço ou jantar, tranquilo, sossegado. Então ele imagina, eu vou vitorioso. Porém, quando ele chega, né, já amanhecendo, para falar com o rei tá sem dormir, ouvindo as crônicas, e ele quer beneficiar Mordecai, porque caiu na história do Mordecai, ele quer beneficiar o Mordecai de alguma forma. Então ele pergunta quem que tá lá, que ele vai perguntar para quem tá lá, né, no pátio, como ele pode fazer isso? Como ele pode beneficiar Mordecai? Acontece que existe uma regra. Se alguém entrasse na presença do rei, pedisse para entrar na presença do rei e o rei falasse assim, não, tá bom, pode entrar, essa pessoa falava. Mas se o rei mandasse chamar, quem falava primeiro era o rei. E quem vai mandar chamar primeiro vai ser o rei, então o rei fala primeiro. Então não dá tempo dele dizer o que ele quer, o Amã. Então, ó, nada se fez a esse respeito, respondeu os funcionários. Justamente nesse instante, a mãe entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Amã, havia construído, né? Havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Amã, responderam os servidores. Mande que entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagens a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Amã pensou assim. Olha o que o Amã vai pensar. Por isso que o orgulho precede a queda. Porque a pessoa orgulhosa, ela passa a não pensar direito. Ela não consegue pensar direito, tá? Então, ó, Amã pensou assim: quem será esse homem que o rei quer tanto honrar? É claro que sou eu. E Amã disse ao rei: ele vai pedir as mais altas honras, porque ele imagina que é para ele. Sempre que nós fazemos algo para nós, nós fazemos o melhor. Então é por isso que toda vez que a gente for doar algo, nós não podemos doar roupas rasgadas, sapatos furados, coisas estragadas, porque as pessoas que vão usar... Maravilha, minha filha, coisa melhor que se fez no mundo, porque eu comprei um tênis rasgado. A minha mãe falando. Porque quando a gente vai doar algo para os outros, se não serve pra gente, por que serviria para alguém? Esse tem que ser o nosso pensamento. Se aquilo não serve nem para mim, por que serviria para outra pessoa? Diferentemente de quando isso aqui já não me agrada mais, vou comprar um novo. Isso aqui pode ser doado para alguém, vou doar. É bem diferente. Agora, quando o objeto já não presta,
e eu penso, ah, isso não serve para mim. Por que isso serviria para alguém? Alguém inferior a você precisa usar aquilo? Porque aí você está passando para inferioridade. Já não é mais uma doação. Não, isso aqui não presta para mim, mas vai servir para alguém, só que alguém inferior a você. Entende? Então, nas doações, a gente precisa sempre fazer o melhor. Oi, boa noite, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. A gente precisa pensar que aquela pessoa não é inferior que a gente, tá? Não é porque a gente recebe uma doação que nós somos inferiores. Existem doações maravilhosas. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você vê na frente das casas, os objetos estão sempre novos, seminovos. As pessoas têm condições, mas existe uma política, um costume, uma tradição no Brasil que se rouba coisas velhas, rasgadas. Meu Deus! Então a gente tem que pôr no nosso coração que se aquilo não serve para nós, também não vai servir para outra pessoa. Agora, se eu vou me desfazer porque eu vou querer algo melhor, né? Vou comprar algo novo, ou então aquilo serve para ser doado, ainda usado de fato, aí é diferente, tá? Eu sempre recebo doações, eu sempre dou doações, sempre em bom estado. Porque se tiver em mau estado, é lixo, é trapo, é pano de limpeza. É assim que funciona, tá? Então a mãe vai mandar fazer as melhores coisas, porque é pra ele. Sempre pra gente, a gente faz o melhor. Ó. A mãe disse ao rei: mande trazer as roupas, versículo 8, tá? Esther 6, 8. Mande trazer as roupas que o Senhor usa e também o cavalo que o Senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Ele imagina que é ele mesmo. Então ele está oferecendo as mais altas honrarias para ele mesmo, na cabeça dele. Acontece que as roupas do rei naquela época não poderiam ser usadas por ninguém. A pessoa, se usasse uma roupa do rei, ela seria morta. Por quê? Porque entendia-se que alguém que usasse uma roupa do rei estaria querendo assumir o trono no lugar do rei, queria ser majestade. Então era proibido usar a roupa do rei. Quando ele fala, pega a tua roupa e dá, né, para a pessoa usar, ele está dizendo assim, traz um pouco da sua honra para aquela pessoa. Já que o rei fala, o que eu faço ao homem que eu quero honrar? Então, se é honra, já que ninguém pode usar a sua roupa, rei, que significa trazer significa querer usurpar esse trono, né? Querer participar dessa glória, dessa santidade. Naquele tempo, usar a roupa de alguém assim importante significava se apropriar daquilo, tá? Então, traz a tua roupa e honre essa pessoa. Isso era surreal, ninguém podia fazer, imagina. E ainda ele traz mais. Amã tá achando que é para ele, o que ele vai falar? Manda ele desfilar para todo mundo ver. Ou seja, a honra completa, todo mundo vendo alguém usar a roupa do rei que era proibida. Existe tamanha honra naquele tempo? Não. Agora, quando Deus quer nos honrar, e isso ele decide quando ele quer fazer, tá? Nós não podemos ter orgulho, prepotência, arrogância, como a mãe está tendo, né? A mãe pensa, não, eu sou o cara, é pra mim. Então, quando Deus decide nos honrar, geralmente ele faz em público, ele mostra pra todo mundo, tá? A intenção dele não é esfregar na cara de ninguém nada. A intenção dele é dizer, ó, filho, chegou a sua vez. E tá tudo bem se todo mundo vê. Agora, não é porque nós temos um Deus de amor que nós precisamos fazer ameaças, tá? Existia-se muito aquele negócio de assim,
né? Os humilhados serão exaltados. Aonde está escrito isso? Na Bíblia não está. Aquele que se humilhar, ou seja, às vezes eu vou me humilhar para o meu inimigo. Deus pede que eu me humilhe. Às vezes eu vou humilhar só diante de Deus, mas muitas vezes eu vou ter que humilhar diante dos meus inimigos. Muitas vezes eu vou ter que ficar calado numa situação. Muitas vezes eu vou querer revidar, mas eu vou ter que, engolir. Sabe aquelas cobras, aquele sapo que a gente tem vontade de jogar na cabeça da... Às vezes a gente vai ter que engolir algum sapo, alguma cobra. Não que a gente seja menor, não que a gente seja bobinho, mas é porque Deus pede que nós agimos diferente, tanto nas situações quanto com as pessoas. Entende? Não é porque eu me calo diante de uma ofensa que eu sou bobo. Pelo contrário, meu filho, se eu te contar. Mas não adianta eu querer ser esperto. Porque não é isso que Deus manda que eu faça. Entende? Então, muitas vezes eu vou ficar quieto diante de uma injustiça, diante de uma situação, diante de um inimigo, porque Deus pede que eu faça isso, porque a minha recompensa não vem daquela pessoa. A minha recompensa vem do Senhor, que está vendo a plantação de grama que o outro está fazendo na minha vida. Então, quando o outro faz o mal para mim, ele está plantando grama para ele pastar. E se eu retribuir, eu vou plantar grama e vou pastar essa mesma grama. Então, eu me calo. Eu fico quieta. Por quê? Porque eu não vou plantar aquilo que eu não quero colher. A minha recompensa vem do Senhor. Se possível, mantenha a paz com todos. Se possível. Se não é possível, retire-se, tá? Deus não precisa de defesa. Muitas vezes a gente quer defender Deus, né? Que nem em rede social, Eu já fiz muito isso, tá? Tô falando que eu fiz. Às vezes alguém falava de Deus, e aí eu queria defender o evangelho, e não sei o que, e blá blá blá, e aí um falava, e eu falava de volta. Gente, Deus não precisa de nada disso. Isso é uma perda de tempo. Deus não precisa de defesa, Jesus é o próprio advogado. Então, assim, se alguém ofender algo que você possa de fato trazer uma opinião ou um fato da Bíblia, e realmente é algo, assim, uma heresia muito grande, uma injúria, você pode até comentar, mas não discute por horas, não fica perdendo seu tempo tentando convencer tolo, não atire pérolas aos porcos, entende? Por quê? Porque os porcos vão mastigar pérolas e não vão entender. Eles estão na ignorância, eles não vão querer entender. É diferente. Tem gente que até entende, mas ela não quer dar razão para você. Então, não perca seu tempo. Vá cuidar das suas coisas, vá fazer suas coisas. Eu não gosto de igreja, eu não gosto de Deus. Tá bom. Boa sorte. Você pregou o evangelho, você falou de Deus, a pessoa não quis escutar, ela tá com a plantação dela. Fique em paz. Deus vai falar na vida dessa pessoa, muitas e muitas vezes, até ela dar tchau, entendeu? Porque Deus sempre fala, Deus sempre quer levar os filhos deles embora, né? Pra glória, pra Ele. Mas aí vai de cada pessoa, todo mundo tem um livre-arbítrio, tá? Então, aí ele fala pra fazer a mais alta honra, né? Então, aqui é um senhor deseja honrar. Depois que ele leve o homem, ou seja, o funcionário, né? Entrega a roupa para o funcionário, o cavalo já com uma coroa para o funcionário, e aí o funcionário vai pôr na pessoa. Depois que ele leve o homem montado no cavalo, depois de colocar a roupa, pela praça principal da cidade, e que ele diga em alta voz o seguinte: isto é o que o rei faz pelo homem a quem ele deseja honrar, gritando.
tá? Gritando, ele vai falar isso. Só que o que ele não imagina, e sua mãe, né, que é o príncipe ali, do rei, amigão do rei, tá indo até nos banquetes que a Esther tá fazendo, ele não imagina que é o pior inimigo dele, que ele detesta Mardoqueu, ou Mordecai. Ele odeia. Por quê? Porque o Mordecai não se curva para ele. Então ele vai honrar o inimigo dele. Então, ó, aí o rei disse a Amã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Cara, imagina o mundo caindo na cabeça do Amã. Pá! Imagina você agora. Pensa você agora se você odeia alguém. Ou se você já odiou. Que Deus abençoe que você seja curado e não odeie ninguém. Que você já odiou. Alguém que você assim... Nem não precisa odiar não, que você sinta raiva. Você sentiu raiva. Aí você imagina você honrando essa pessoa na frente da cidade inteira. Você literalmente lavando os pés dessa pessoa. Cara, não é moleza não. Não é moleza não, ó. Vá depressa, pegue as roupas e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Amã foi. Cara, ele deve ter ido num ódio, numa vergonha, numa humilhação. Amã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu a roupa em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em alta voz: põe lá na Praça da Bandeira, literalmente, né? Ou em Ilha, na praça lá, e fala: isto é o que o rei faz ao homem que ele quer honrar. Cara, ele devia estar mal, muito mal. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, ou seja, ele já estava ali vestido de pano de saco, ele vestiu de novo. Enquanto que Amã, envergonhado e triste, correu para casa escondendo o rosto, como de luto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sábios, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu, eles sabem ao Deus que ele adora. E você não vai ganhar de jeito nenhum, você vai perder na certa. O que acontece aqui? Se você parar para pensar... Toda a cidade sabia que Amã detestava Mordecai? Não. Mas quando a gente tem algo contra alguém, e 2, 3 pessoas sabem disso, nossos amigos, nossa família, você tá vendo como ele se sentiu humilhado? Envergonhado por honrar Mordecai? A cidade não sabia disso, mas os amigos e a família dele sabiam. E ele se sentiu pequeno. Então o ódio que a gente carrega, a raiva que a gente carrega das pessoas, a gente imagina que todo mundo vai achar que a gente é pequeno se a gente perdoar aquela pessoa. Ah, o que vão pensar de mim? Fulano me fez mal, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou bobo se eu fechar a boca, vão pensar que eu sou bobo se eu abaixar a cabeça. Não, cara, é 2, 3 pessoas no máximo. É que nem fofoca. O povo chega, nossa, todo mundo tá falando. Cara, não dá pra conhecer todo mundo. Depois que eu entendi isso, eu fiquei, ó, de boa com esse negócio de fofoca. Aliás, eu não faço mais, graças a Deus. Mas eu fiquei tranquila em relação ao que estão falando de mim. Se alguém chegar pra você e falar, estão falando de você, ó, 2 pessoas. No máximo, 3. Pode crer, é assim. A estatística é isso. Ah, todo mundo tá falando de você, ó, ó. Quem que é 3 pessoas na fila do pão? Quem é 3 pessoas? Num mundo de 8 bilhões de gente. Entende? Numa cidade de 36 mil habitantes, quem que é 3 pessoas? 3 pessoas.
É ninguém, gente. Mas a gente já fica apavorado, amedrontado. Meu Deus, tá todo mundo sabendo do meu segredo. Tá todo mundo sabendo da minha vida. Não, o povo não tá nem aí, minha filha. Daqui uma semana acontece um BO, alguém se lasca mais, alguém faz alguma coisa errada. Eu sei, vira história de, antigamente ninguém nem lembra mais de você. Gente, depois que eu soube disso, eu fui curada desse negócio. Falaram de você. É? Quantas pessoas? 3? Sério? Que diferença faz na minha vida? Entende? Então, que em nome de Jesus você seja curado hoje. Esquece essa bobagem de falaram de você, disseram, tá todo mundo contando a sua vida. Isso é palhaçada. Isso é 2 pessoas fofoqueiras, no máximo 3 que se juntou, e a gente na mesma laia, mesmo saco, entendeu? Estão plantando grama, vão pastar pra caramba. Fique em paz. E não faça o mesmo. Não fica de tititi, fofoca, porque na Bíblia está escrito que quem fala do irmão, Deus abomina. Não vai entrar no reino dos céus. Tem um montão de coisa que a gente não vai entrar no reino dos céus. E falar mal dos outros, fofocas, é uma delas. Então a gente precisa tomar consciência disso. E se Jesus voltar hoje? A fofoca tá em dia? Entende? Então, eu de verdade, eu decidi, é uma decisão. Eu não vou usar minha boca para ferir ninguém mais. Eu já fofoquei. Tá? Não sou santa não, já fofoquei. Mas depois que eu entendi esse processo de que eu não vou pro céu, eu não vou desfrutar de Deus, não vou desfrutar da vida eterna, se eu continuar ferindo as pessoas que Deus ama, eu decidi, é uma decisão. Rafa, você vai falar do quê? Então nós não fala de nada. Eu vou cuidar da minha vida, trabalhar, cuidar dos meus filhos. Não tem assunto então, deixa pra lá. Não tem nada que falar, então deixa. Entendeu? Então deixa pra lá. Se quiser ser meu amigo, vai ser assim. Se não quiser também, boa sorte. Fique em paz, dá tudo certo. Eu é que não vou plantar grama pra mim pastar. Eu já pastei muito na vida. Eu tô cansada disso. Então eu não faço mais. E aí, eles ainda estavam falando. Então a família do Amã, né, e os amigos concluíram. Você vai se lascar. Por quê? Porque ele é judeu. Porque ele tem um Deus. Tudo isso aqui é provisão de Deus. Abriram o livro de crônicas no lugar onde Mardoqueu fazia alguma coisa pelo rei. À toa? Aleatório? Não, gente, Deus já está trabalhando na nossa vida, Todas as escolhas erradas que nós fizemos, Deus estava lá. Rafa, por que ele não impediu? Porque ele deu livre-arbítrio. Mas ele estava lá, torcendo para que você fizesse o bem. Ele sabia que a gente ia fazer mal, porque ele já sabe. Ele já sabe. Mas ainda assim, ele queria que você fizesse o bem. E quantos livramentos? Quantas vezes a gente foi livrado de tanto número 2 que a gente já fez? Quem nunca foi livrado de um BO, que atire a primeira pedra. Quem que livrou? Deus. Se a gente está viva hoje, é porque a gente tem um propósito, entende? Cada pessoa tem um propósito e o seu vai chegar. A tua hora de ser honrado vai chegar. A gente só não pode atrasar. Como? Fofocando, invejando, cobiçando, entendeu? Se achando. A gente não pode atrasar. A gente tem que, com Deus, na linha reta. Pra quê? Pra que chegue mais rápido, entendeu? Trabalhando, porque Deus não gosta de engano, enganar os outros. Então, se você continuar fazendo sua parte, fique em paz. A tua hora de ser honrado vai chegar, entendeu? A tua hora de Deus dar as coisas boas pra você vai chegar. Continua trabalhando, continua no caminho, andando com Deus e trabalhando. Então, eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram a mãe imediatamente ao banquete da rainha, que a rainha Esther havia preparado, ou seja, chegou o horário. Então, depois de tudo que ele fez, deu um tempão, chegou os caras para buscar.
Só que olha o tamanho da vergonha, não que foi proposta a ele, mas que ele no íntimo dele sentiu. Era pra ele sentir vergonha? Não. Ah, eu abaixei a cabeça, é pra mim sentir vergonha? De boa, segue sua vida. Ah, me humilhar aqui, tá bom, ó. Beleza, planta tua grama, boa sorte, vai pastar um dia, porque vai mesmo. Pode ser daqui 20, 30, 40 anos, lá no final da vida, a gente não sabe. Não fique esperando ninguém pagar, gente. A gente vai morrer sentado esperando os outros pagar. É Deus que sabe a hora que aquela pessoa vai colher o fruto daquilo que ela plantou. Se for só na morte, você vai ficar a vida toda odiando alguém, esperando alguém ai, um dia vão me pagar. É sério? Pelo amor de Deus, não tem mais o que fazer. Não, perdoa. Perdoa e vá cuidar da sua vida. O que o fulano fez, e se Deus resolver perdoar também o mal que fizeram pra você, e se Deus falar assim, tá bom, filha, você fez o mal, mas eu perdoo você. Porque Deus me perdoou, o tanto de coisa ruim que eu já fiz também, Deus me perdoou. E aí? Tá bom. Deus, se quiser perdoar também, se ele não quiser que pasta a grama, se Deus falar assim, ó, existe uma colheita, provavelmente vai pastar, mas e se Deus falar não vai? Tá bom, seja feita a vontade de Deus, eu tô de boa, eu vou continuar a minha vida e bola pra frente. É assim que a gente tem que levar. Não é fácil, mas é necessário, tá? Deus abençoe vocês, obrigado por assistir, tá? Que você continue com Deus, porque com Deus é sempre melhor, tá? Deus abençoa, tchau, até amanhã.